escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias será visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, e far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Sebá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens? Para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gogue: assim diz o Senhor Deus: porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gogue, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gogue contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei,
e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Esse é o 38. Vamos ler agora o 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo, Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão o fogo e queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durante 7 meses farão esta busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amona. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes do meu sacrifício que ofereci por vós. E à minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver
descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões, me houve com eles, e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Aleluia! Não é hoje, não é a aula de hoje, mas Israel vai se converter a Deus. Vai haver um avivamento nos últimos dias em Israel. Deus está preparando grandíssimas coisas, amém? Mas não é a nossa aula de hoje. Muito bem. Vocês leram aqui comigo e perceberam que tem muita coisa bacana aqui, interessante para quem gosta de estudar, certo? Nós vamos decifrar primeiro os nomes, as direções, né? O que está acontecendo aqui, para a gente saber quem é quem, ok? Então olha só, Ezequiel 38 está falando de um monte de gente, né? Fala aqui no 2 em diante, Gog, Magog, Meseque, Tubal, né? Depois fala também em persas, etíopes, Putis, Gomer, Togarma, né? Então tem vários nomes aqui. A gente vai começar a entender um pouquinho sobre isso. Olha só, Gog significa trevas. Trevas. Significa chefe, líder das trevas. Também significa chefe, líder das trevas. Magog significa terra das trevas. Amém? Então, Deus está falando com o chefe e com a terra do chefe. Amém? Então, essa profecia está dirigida especificamente na sua cabeça a alguém e a uma terra desse alguém. Ok? Nós vamos estudar, nós vamos ver. Também significa príncipe de Meseque. Também tem esse significado. Então, Gog também significa o príncipe de Meseque. Também está ligado a esse significado. Então, é uma pessoa má, uma pessoa das trevas, que vive e que é líder de uma terra das trevas. Amém? Todos esses nomes que estão elencados aqui em Ezequiel 38, eles estão lá no capítulo 10 de Gênesis. Vamos abrir? Só para ficar bem legal. São os netos de Noé. Noé teve 18 filhos, não foi isso? Quantos filhos Noé teve? Quem é Noé, pastor?
É Noé, o tio da prima Rosinha? Não, meu querido, não é esse não. O Noé da Bíblia teve 3 filhos. Um que não tinha nada, que era o Sem, né? O outro que era o Cã e o outro que era Jafé. Amém? Então, Sem, Cã e Jafé. Então, no capítulo 10, esses camaradas tiveram vários filhos. Ok? Olha só que legal. Gênesis 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, ó, lá tem Gomer. Magog, ó, tem Magog. Madai, Javã, Tubal, ó, lá tem Tubal. Meseque, Tiras, não tem o Pões, né? E os olhos de Gomer, e os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma, que também tem. Por estes foram repartidas as ilhas, né? Tararapão. Aí os 6. Os filhos de Cão são Cuxi, que algumas dessas nossas versões, em vez de Etiópia, tá Cuxi. Alguém tem aí? Ali tem, né? Muito bem. Cuxi. Misraim, Puti, que também tem, né? Canaã. Os filhos de Cuxi são, olha lá, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sebtecá. E os filhos de Ramá são Seba e Dadã, que também está lá. E Cuxi gerou a Nimrod, aquele camarada que fez a torre, né? Foi um grande guerreiro aqui, o primeiro poderoso da terra, né? Muito bem. Depois tem olha lá no 13. E Misraim gerou a Ludim, Anamim, Lebim, Naftuim, Patruzim, Casuim, e aí vai. Canaã gerou a Sidom, não é? Et, Jebuseu, Amorreu, pá. E aí você tem os nomes para baixo aí. Amém? Então, Gênesis 10 mostra para nós a criação das tribos, dos povos, das nações. Amém? A origem dos nomes e quem é que foi o pai dessas nações. Então a gente vê lá em Gênesis 10 isso claramente. Muito bem. Então eram os nomes dos netos de Noé que estavam envolvidos aqui. E numa série de situações nós vamos ver isso, né? Muito bem. Todos esses nomes estão no capítulo 10 de Gênesis, com exceção da Pérsia, que já era um nome que também já estava criado aqui no livro de Ezequiel 38. Gog também não tem. E aí nós vamos entender que esses nomes se referem aos fundadores. Tudo bem? No caso de Cã, eles são os patriarcas dos povos que povoaram a África. Então, uma pele escura, né? Povoaram também uma parte da Ásia e uma parte da Europa. Cã andou para ali. Meseque, um dos netos de Noé, dessa linhagem toda aí, foi o fundador dos Mosquis, que é um povo bárbaro, que habitava nas montanhas mosquianas. E esse nome grego, Mosquis, ele é derivado do termo hebraico Meseque, que é de onde procede o nome da cidade de Moscou. Então vou repetir. Meseque foi fundador do povo chamado Mosquis. Era um povo bárbaro, né? Que habitava nas montanhas consideradas e chamadas mosquianas, porque era dos mosquis. Esse nome grego, ele deriva do termo hebraico Meseque, que Meseque, então, é a fonte dos mosquis aqui, de onde procede, para onde evoluiu o nome Moscou. E aí, alguma pista já? Parece que sim, né?
Estamos começando a entender. Muito bem. Tubal era filho de Rafete, fundador dos Tiberanos, lá do Mar Negro, nas margens a oeste dos Mosquis. Estes povos, sem dúvida, constituem também o povo russo. A gente leu aqui Ezequiel 38, Tubal. Então nós estamos vendo aqui, ó. Vai para o Ezequiel 38, no 3. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog. É o chefe, é o cara da treva. Terra de Magog é a terra do chefe, do cara da treva. Príncipe chefe de Meseque. E Tubal. Uou! Então, Deus está falando contra quem? Contra a nação e o líder russo. Tcharam! Interessante. E aí é aquela coisa que a gente começa a pensar. Povo russo, porque Tubal está falando dos Mosquis, que estavam perto do pessoal então que era Meseque, que é Mosquis. Então não fala só de um ponto específico, está falando da região, de onde é a Rússia. Em nenhum dos estudos aparece União Soviética, aparece Rússia. Então o tempo dos acontecimentos é quando acabaria a União Soviética e viria a nação da Rússia. Quando o comunismo caiu, quando terminou o comunismo, acabou a União Soviética. Caiu, acabou, né? Vamos dizer, lá na União Soviética. Então, houve lá uma mexida no parlamento e agora nós somos a Rússia. Então eu te pergunto, está perto ou não está perto? Então, papai falando assim, profetiza e dirige o teu rosto contra o chefe da treva, que está na terra da treva, que é chefe de Meseque e de Tubal. Amém? Meseque dá origem, segura essa agora, a um grupo de pessoas que depois se chama Musqui, Mosquis e Moscou. Então aponta para o centro do governo da Rússia. Então é para o governante russo, da capital russa. Um outro detalhe, que eu vou chegar, depois eu vou repetir isso. A profecia diz que ele virá do extremo norte. Toda questão relacionada à geografia bíblica, o marco zero é Jerusalém. Não esqueçam isso. Toda geografia bíblica, quando a Bíblia diz ao sul de, ao norte de Israel, é Jerusalém o marco zero. Então a gente vai sempre olhar para o lado que a profecia apontar, a partir de Jerusalém. Quando você olha o mapa mundo, abre o mapa mundo assim, o globo, e você sobe de Jerusalém ao norte, você vai passar dentro da cidade de Moscou. É a última nação no extremo norte da terra. Amém? Nós vamos ver. Muito bem. Lembre-se que Gog é príncipe e chefe de Meseque, ou seja, da Rússia. Ou seja, da Rússia. Então, ele vai, essa pessoa, que nós ainda não sabemos a data certa, nós sabemos que está muito próximo, esse líder russo é que vai liderar um ataque a
Israel. Amém? Ele vai estar governando na época a Rússia para poder atacar Israel. Mas o país que vai fazer isso é a Rússia. Ele vai encabeçar esse ataque. Amém? Tubal evoluiu para Tubali e Tubask, que foi capital da Rússia no passado. Não tem como errar. Não tem como escapar. Amém? Isso fazendo o estudo da origem dos nomes. Essa profecia, gente, tem aproximadamente 2.600 anos. Imagina que loucura, e está prestes para acontecer. Está por aí. O negócio está pertinho. O capítulo 36 e 37 fala da congregação do povo de Israel em Israel. Está acontecendo? Sim ou não? Israel é a nação que mais recebe imigrante no mundo. Todo mundo voltando. Gente, sabe os filmes quando a gente vê que é aquela época dos pássaros, da mudança da estação, que os pássaros vão, sei lá, no filme às vezes fala, vai para o sul, né? Aí a câmera mostra, tá aquela revoada de pássaros. É assim que eu vejo os judeus voltando para Israel. Voltando para casa. Deus está chamando o povo judeu para Israel, porque vai cumprir todas as coisas. Porque vai cumprir todas as coisas. A profecia vai se cumprir. Então 36, 37 ele fala da restauração, fala da congregação de Israel, fala de ajuntar o seu povo que estava separado, espalhado. 38, 39 fala que após essa congregação vai haver um ataque. Nos últimos dias, acabamos de ler, dá os nomes das pessoas. É tremendo isso. É tremendo isso. Então, no verso 5, a Pérsia, nos dias de Ezequiel, a Pérsia já existia, por isso ela não está, ela está tratada já pelo seu próprio nome. A Pérsia é o moderno Irã. Então a Pérsia hoje é o Irã. Aí eu te pergunto, Irã gosta de Israel? Não, vai estar junto aqui na hora da briga. Vai estar junto na hora da briga. Em 1932, o líder mudou o nome para Irã. Até 32 chamava Pérsia. Então, é recente, né? É relativamente recente a mudança do nome dessa nação. Amém? Mas na época, há 2.600 anos atrás, chamava Pérsia e veio chamando Pérsia até 1932. Em 1980, mudou o sistema de governo da lei. Agora, a Constituição, a lei máxima lá no Irã é o Corão. Né? Al-Corão quer dizer o livro, Corão quer dizer livro. É o livro dos muçulmanos. É o livro que fala da religião muçulmana. Eles não são árabes, né? Eles são um povo de outra raça, mas são muçulmanos. E isso então eles têm em comum com os árabes. E os árabes querem matar Israel, acabar com Israel. Então, eles têm a mesma religião que os árabes. Eles odeiam Israel. Os muçulmanos estão divididos em dois grupos, irmãos, só para a gente entender aqui. Dois grandes grupos, né? Eles têm o grupo dos xiitas e os sunitas. E os xiitas é o grupo radical, que leva o Corão ao pé da letra. Roubou com a mão direita? Corta a mão direita. Roubou com a mão esquerda? Corta a esquerda. Roubou a terceira vez? Corta a cabeça. Né? O Corão diz isso. A mulher tem que andar coberta, só os olhos. Né? A repreensão, a correção, a chibatada, a correção é conforme o livro. É tudo conforme o livro. Então, tem muitas coisas que acontecem por conta de uma motivação que leva à ira, ao ódio, à discriminação. Qualquer pessoa que não seja muçulmana é considerado infiel. O Corão diz isso. Os fiéis são aqueles que seguem o Corão. Não é? E os sunitas são o grupo que não tem esse radicalismo. Lá no Irã, eles são 95% do país, os xiitas.
Os que não são radicais são só 4%. E tem 1% de outros credos, vamos chamar assim, né? Então a Pérsia ou o Irã vai acompanhar a Rússia nessa invasão. Está aqui no texto, né? No versículo 5, ó. Persas, os de Cush, né? Em algumas versões. Cush é Etiópia, né? A palavra foi mudando, foi evoluindo e é a nação da Etiópia. Os de Put, né? Com eles, que significa no hebraico, significa Líbia no grego, Put no hebraico, Líbia no grego. Então essas nações vão acompanhar a Rússia no ataque, porque elas odeiam Israel. Amém? Então Rússia, Irã, Etiópia, as nações do norte aqui da África, né? Etiópia, Líbia, norte-africanas, também vão atacar Israel. Depois a gente tem, tem uma outra coisa que vale a pena eu falar aqui. A Rússia tem um tratado com o Irã. Qualquer ataque contra o Irã autoriza a entrada de armamento de tropas russas no território do Irã para defender o Irã. Então eles estão alinhados, estão aliançados. Qualquer coisa com o Irã, a Rússia entra também, não é? Muito bem. Gomer é outra nação que aparece aqui. Gomer também era neto de Noé. E essa tribo foi para a Europa e evoluiu, vamos lá agora, hein, para Germânia e depois para Alemanha. Então a Alemanha está na briga para atacar Israel, na profecia. Agora, a Alemanha tem um sentido até aí para a gente pensar, né? Não só a Alemanha, mas os países ali do norte europeu também estão envolvidos. Polônia, a antiga Tchecoslováquia, né? Que agora está República Tcheca e Eslováquia separados lá. Essa parte da Europa Oriental vai acompanhar a Rússia também. Mas a Alemanha tem um sentido, porque a Alemanha não foi julgada por Deus ainda. A Alemanha só perdeu a guerra. Matou milhões de judeus, mas não houve um julgamento de Deus sobre isso. Então vai ter. É esse momento. Quando a gente enxerga Deus fazendo alguma coisa, precisamos discernir que Deus nunca, eu pelo menos em tudo que estudei até hoje, nunca percebi que Deus fez uma só coisa. O Senhor trabalha em tantas frentes, num ato, num mesmo momento, que é maravilhoso. Acontece uma coisa com você, entre mim e você pode pensar assim, não, Deus está tratando só comigo. Ih, esquece, está tratando com nós dois. Amém? Então, Deus está tratando com Israel? Está. Não lemos na profecia que Israel foi rebelde, desobedeceu e que então por isso espalhou e tudo. Mas agora Deus está chamando Israel de volta e vai acertar contas com Israel. Vai. Mas por quê? Porque no final vai derramar o Espírito Santo sobre Israel. Acabou a nossa contenda, Israel. Agora você vai ser meu, de verdade. E vai usar o quê? Vai usar um evento que vai trazer, vai arrastar até os montes de Israel algumas nações para acertar contas com elas. Então, no mesmo evento, Deus vai julgar as nações e vai restaurar Israel. Rapaz, palmas para o Senhor, não é? Aleluia. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Num evento. Por que ele vai julgar a Alemanha? Porque a Alemanha matou 6 milhões de judeus. Por que vai julgar a Rússia? Porque o sistema comunista matou aproximadamente 70 milhões de pessoas durante os 70 e poucos anos de comunismo.
70 milhões. E aí só a Rússia, a China, matou milhões de pessoas. O comunismo matou milhões de pessoas. A Rússia vai ser julgada por quê? Eu ia falar no final, mas já vou falar agora também. A Rússia vai ser julgada por quê? Porque a Rússia é a nação das trevas. A Rússia diz, Deus não existe. A Rússia diz, Deus está morto. A religião não existe para o russo. Os filósofos declaram que na Rússia não tem Deus. O ateísmo é a treva. O comunismo que gera o ateísmo, que diz que não há Deus, é treva. Por isso é chamada terra da treva. E o Senhor diz o quê? E eu vou ser santificado entre as nações. Eu vou mostrar que eu sou o Senhor. Então, onde Deus deveria travar uma batalha para julgar as nações que estão matando, que estão dizendo que ele não existe, dizendo que ele não é ninguém, que ele já morreu? Aonde? Em que campo de futebol ele tinha que marcar 10-0? No campo do povo dele, para que todos então se lembrem que o povo dele sempre disse, só há um Deus, o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra. Então Deus fala, vem aqui no meu campo, e aqui eu acabo com vocês. Rapaz, eu não teria pensado assim, coisa tão boa. Não faz todo sentido agora? Qual é a nação que anuncia que só o Senhor é Deus? Israel. Há 6.000 anos. Só o Senhor é Deus. Então, em que campo de futebol esse jogo tem que ser jogado para ganhar? No campo do dono do negócio. Amém? Estou dando já o fio da meada para vocês, amém? Mas eu quero contar a história toda, ok? É que eu fiquei ansioso para falar logo, né? Amém? Então vamos lá. Muito bem, então, o que mais? A Alemanha também vai entrar nessa, ok? Togarma era outro neto de Noé, estava lá, está aqui na profecia. A palavra que evoluiu até a Turquia. Então Togarma é Turquia. Então a Turquia também vem para o pau, também vem para a briga. E aí vai também sofrer tudo isso aqui. É um país estratégico, né? A Turquia, porque ela está entre a Europa e a Ásia, ela está bem ali na passagem. Também está no norte de Israel. Ela divide a Europa e a Ásia. E também vai estar nisso. Agora, uma nação que causa muita surpresa para a gente, não está aqui nessa lista. Quem vocês acham que seria? Quem? Hã? Na Coreia, é verdade, é curioso, mas a Coreia não está. O Egito. A história de Israel com o Egito é pesada, 400 anos de escravidão, não é? Mas o Egito não está na lista. Em 1979 foi feito um acordo de paz com o Egito. Israel tem um acordo de paz. O presidente americano intermediou lá, tá, com o pessoal, a ONU ajudou. Então Israel tem um acordo de paz com o Egito. O Egito assinou um documento que não vai atacar mais Israel, nunca mais. Também depois daquela sova, com 10 praguinhas e o Mar Vermelho, alguém quer tentar de novo? Eu acho que não vale a pena. Não é? O Ultimate Fight da última vez foi feio, né? Então eu acho que não vale a pena experimentar outra daquela. Tá bom de açúcar? Que nem falou um amigo meu aí. Então, não vale a pena experimentar esse negócio. A briga foi tão feia
a derrota foi tão grande que o Egito falou, não, para mim tá bom. Já está legal. Eu estou bem, está tudo certo. Né? Então o Egito não está nessa lista. Interessante, né? Está tudo certo. E outra, não foi só fazer um acordo que não vai atacar Israel. Sabe o que o Egito fez? Mandou embora todos os cientistas russos, mandou embora os equipamentos russos, não desenvolveu arma nuclear, quer dizer, ficou bonzinho. Então é legal, né? Muito bem. Então olha que legal a profecia. Primeiro a Bíblia está dizendo quem vai invadir, está dando o nome das pessoas. Segundo, onde eles estão localizados, principalmente o chefe. Gente, não é instigante isso, a gente ter isso na Bíblia, e a gente hoje saber, vai acontecer, e a gente ler e falar, caramba, vamos assistir o negócio aí que daqui a pouco vai pegar. Eu acho demais isso. Há 2.600 anos a gente podia só ouvir Ezequiel falar isso. Ele podia estar num culto assim e falar, irmãos, Deus me deu uma profecia. Aí ele iria falar, a gente ia ouvir e falar, para quando é isso, irmão Ezequiel? Aí ele falaria, 2.600 anos para frente. Então, que assim seja, amém. Né? Agora nós não, nós estamos no outro lado da ponta. Irmão Ezequiel, você deixou escrito, o negócio está rolando. Não é forte isso, gente? Então a profecia, ela serve para quem estava na época, serve para quem estava depois, serve para quem estava na hora que ela vai acontecer. É fantástico esse negócio. Não é? É fantástico, impressionante isso. Olha o verso 15. Do 38. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo. Olha que legal. Então é do extremo norte. Então aponta até a região, o lugar. E quando a gente vai extremo norte, não é o norte próximo. Certo? A partir de Jerusalém, não é o norte próximo, é o extremo norte. Quando você sobe o dedinho assim no mapa, faça isso, porque eu já vi. Na direção assim, ó. Moscou. Fantástico. Rapaz, como é que pode ser tão preciso um negócio desse, né? Então, esse grupão aí vem do norte, né? Olha só, tem 26 séculos isso, não é? Coisa de doido. Muito bem. Alguns estudiosos dizem que a razão que Deus vai usar, a motivação para a Rússia fazer isso é uma hipótese, ok? É que a Rússia está quebrada. A Rússia está passando fome. A Rússia só tem vodka. E mesmo assim pagando a um preço alto. A prostituição chegou para ficar na Rússia. Os crimes estão só crescendo na Rússia. A corrupção do caráter do homem na Rússia está total. Tem lugares na Rússia que você para o carro, quando você volta ele está depenado. No lugar, eles nem roubam para depenar. É ali mesmo. A coisa é feia. A Rússia, uns anos atrás, eu não sei, eu acho que tem gente aqui que nem com a vida toda contando não presenciou isso. A Rússia sofreu um acidente de uma usina nuclear que contaminou lá em Chernobyl, né? Então, a região de Chernobyl é da região de Kiev. Era simplesmente a região de plantação de grãos, de comida da Rússia. Contaminou tudo. A radiação lá hoje, o que você plantar, nasce radioativo, se nascer. Deve nascer soja brilhante, né? É radioativo. Então a Rússia não tem comida, irmãos. Sabe mais ou menos o que seria? Imagina o Brasil hoje, pensando no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tudo contaminado. Imagina perder essas safras.
tudo bem que nós temos ainda outras regiões cultiváveis. A Rússia não tem. O resto é Sibéria, irmão. O resto é gelo. Você não planta no gelo. No máximo você pega um peixinho, uma foquinha, alguma coisinha. Mas você não planta. Então a Rússia está quebrada. E Israel é um garotinho pequenininho sentado numa caixa de comida. Sentado na grana, no pote de mel. Então, a Rússia é Golias, Israel é Davizinho sentado no pote de comida de mel, balançando os pezinhos assim. Então, uma possibilidade é essa, que a fome, que a quebradeira russa, que tudo aquilo que a Rússia está vivendo, vai motivar a Rússia a atacar Israel. Para quê? Para pegar a riqueza, para dominar. Então seria um ataque expansionista, conquistador, estender o território para juntar riqueza e aí levantar. Amém? E aí o resto do pessoal, porque aqui está falando, né? Veio tirar os despojos, veio junto lá para pegar os despojos, quer dizer, coisa de guerra, riqueza da guerra. As guerras, quando eram travadas, depois toda a riqueza do povo era levada para a nação que ganhou a guerra. Então vocês vieram, aqui no texto diz, veio recolher os despojos e tal, e tal. Então, uma das vias de ensino diz que, por conta da quebradeira da Rússia, ela vai reunir um povo para atacar Israel, que é uma nação muito rica. Muito bem. A Rússia, se ela não importar, ela não come. Um médico na Rússia, até pouco tempo atrás, eu não sei como é que está hoje, ganhava $100 por mês. Um médico. Um general na Rússia estava ganhando $70, $80 por mês. A Rússia, junto com os Estados Unidos, são os dois países que têm mais ogivas nucleares. Por conta dessa quebradeira, se compra ogiva nuclear da Rússia, sabe aqueles filmes de mercado negro, de bomba e tal? É verdade. Se você pegar um carro caro aí hoje de R$500 mil, aí, R$1 milhão, você compra uma ogiva nuclear. Então você pensa, os países petrolíferos, que têm raiva de Israel, dos Estados Unidos, mas tem din-din, pode ser que um dia, quando a gente acordar, eles abrem o cadeado, a tampa na caixa, e tenha 200 lá dentro. Porque eles têm dinheiro. Então eles têm armas. Foi feito um estudo, eu não tenho a fonte aqui, né? Eu já ouvi sobre isso, e o pastor também cita nesse vídeo, que Estados Unidos e Rússia têm arma nuclear, gente, para arrebentar a Terra 80 vezes. A Terra inteira, 80 vezes. Então arrebenta uma, constrói de novo. Arrebenta a outra, 80 vezes. Então você imagina se a mão, 1, 2, 3, esse aqui, aperta o botão errado. Se alguém brincar com o botão. Não é? Então o negócio é sério. Ela não tem como desenvolver comida, não tem como desenvolver riqueza. Por outro lado, Israel é um país que só com 6 minérios do Mar Morto, só com 6 minérios que tem lá no Mar Morto, tem uma riqueza de 20 trilhões de dólares. Fosfato, silicato, cobre, manganês, ferro e um outro que eu não consegui descobrir. Só esses 6 minérios, só o que Israel, no Mar Morto, conseguiria extrair desses 6 minérios, os 5 que eu falei o nome e um outro que eu não descobri, tem uma riqueza de 20 trilhões de dólares. Você imagina, nós somos na Terra
7 bilhões de pessoas. Você pega 20 trilhões e divide por 7 bilhões, é quantos dólares dá para dar para cada pessoa da Terra? E aí? Será que Israel é rico ou não? Acontece que Israel não tem só esses 6. Israel tem um caminhão de outros minérios. Tem prata, tem um monte de outras coisas. Quer ver? Eu anotei aqui, eu acho. Tem prata, tem chumbo, tem xisto, tem brômio, em grande quantidade. Tudo no Mar Morto. O Mar Morto é onde ficou, embaixo ali, Sodoma e Gomorra. Ali, naquela região, tem isso aqui. Só para você ter uma ideia, 20 trilhões de dólares em 6 minérios é mais do que toda a riqueza mineral, ou seja, de todos os minérios dos Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra e Itália juntos. Israel tem uma riqueza só em relação a 6 minérios, que é maior do que toda a riqueza mineral desses 5 países que eu acabei de falar. Eu sou grande, eu tenho arma, eu estou quebrado, eu estou com fome, eu estou desesperado. Você é pequeno, rico, milionário, filhinho do papai, vou tomar de você. Aí quando chega, papai aparece e fala: mano, aqui você não vai tomar. É mais ou menos isso para você entender, ok? Não vai não, aqui você não vai tomar não. Aqui você não vai não. Tem uma pergunta interessante, né? E os Estados Unidos, que é parceiro de Israel, vai permitir esse negócio? Vai ficar barato? Que é aliado de Israel? O problema é que os Estados Unidos também está quebrado. Os Estados Unidos não tem em ouro o que tem de moeda circulante. Os Estados Unidos tem a maior dívida pública do mundo. Acontece que ele tem uma maquininha que ele faz o dólar. Quando o dólar começa a baixar no mundo, o povo começa a comprar. Isso sustenta o câmbio no mundo, porque é a única moeda que circula mundialmente. Então aí mantém os Estados Unidos. Mas o que acontece é que não só economicamente os Estados Unidos vai enfraquecer, os Estados Unidos vai cair, e isso então dificulta a ação dos Estados Unidos a favor de Israel, como também o que se vê é que os Estados Unidos vai sofrer grandes desastres naturais. Também faz parte do plano de Deus não permitir que os Estados Unidos consiga ajudar Israel. Por quê? Lembra-se, eu lembrei de um texto, né, pensando nisso, nessa profecia. Lembra quando Deus chegou para Gideão e falou assim: você vai livrar o meu povo das mãos dos midianitas. E aí, apregoa quem topa a parada. Vieram 32 mil. Eu vou. Ana, os irmãos topa tudo na primeira. Aí, Deus mandou um recado. Fala para o medroso, fala para o tímido, que pode ir embora, está liberado. 22 mil foram embora. Aí, leva essa turma toda aí, os 10 mil que ficaram, para beber água lá no córrego, lá no rio. O que abaixar e beber que nem um cachorro, você manda embora. São os despreparados, né? Já preguei uma mensagem sobre isso. Os desatentos, os desligados. Muito bem. Aquele que não sabe manusear corretamente aquilo que precisa manusear. Muito bom. 9.700 foram embora. Ficou quantos? 300. Aí vem no texto dizendo assim: é para que Israel não se ensoberbeça e pense que ele mesmo livrou
a si mesmo, a si próprio. Então, quem quer livrar Israel? Deus Papai. Então, se Estados Unidos estivesse bonito na foto, Estados Unidos fazia o quê? Porta-aviões e mais porta-aviões, F-5, 16, 38, 42, ônibus espacial soltando bomba lá da Lua, né? Raio laser lá dos Estados Unidos, e falou, nós ganhamos um negócio aí. Não, Estados Unidos vai estar enfraquecidinho, a Rússia vai perceber isso e vai atacar junto com um grupo grande de nações, mas aí papai é que vai resolver a parada e falar, é comigo, eu que vou resolver isso aqui, porque é meu filho Israel. Amém? Então eu me lembrei desse texto, em que Deus falou para que Israel não ache que foi ele próprio. E nem Israel vai conseguir se defender. Nem Israel, porque vai ser atacado mesmo, né? Muito bem. Essa situação, ela vai acontecer, imagina-se, por causa desse fator, alguns estudiosos pensam por causa desse fator da quebra da Rússia. Depois que a Rússia quebrou, ela está vivendo com muita dificuldade e ela enxerga em Israel essa possibilidade. Uma outra veia de estudo, uma outra rota de estudo, diz que a Rússia vai ser chamada a tentar resolver o conflito do Oriente Médio. Assim como os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e o Iraque, uma nação de fora se envolvendo nas questões do Oriente Médio, então também algumas nações muçulmanas iriam eventualmente chamar a Rússia, o irmão maior também, percebendo que os Estados Unidos também está fraco lá, está ruim, não tem condição, para vir e também fortalecer o regime dos árabes. Vem aqui, ajuda a gente aqui, que a gente quer acabar com Israel. A Palestina quer uma terra, quer uma nação. Eles querem esse espaço. Então a Rússia seria também motivada por conta disso. Eu também vou invadir Israel, já que os Estados Unidos também fez isso. Eu também vou interagir com o conflito ali do Oriente Médio. Amém? São possibilidades, não é? Ou as duas coisas, né? Por causa de uma, a outra também ajuda. Na verdade, eu estou morrendo, estou sem grana, estou com fome, mas também tem uma motivação de aliança com vocês. Então vamos todo mundo lá brigar e vamos nessa, né? Nos 70 anos de comunismo lá, de Stalin, de Lenin e os demais chefes russos, eles perseguiram os judeus e quase acabaram com 3 milhões de judeus. Foram mortos e perseguidos lá na Rússia. A igreja foi e é perseguida. Em março agora foi veiculada uma notícia que a justiça russa entrou com uma ação contra os testemunhos de Jeová, as instituições da religião Testemunha de Jeová, para expulsar do país. Então há uma série de hipóteses dizendo que é para tomar os bens, que é para ficar com todo o patrimônio, é porque são extremistas. A lei russa prevê a proibição da leitura de determinados livros. O evangelismo na Rússia não pode ser feito na rua. Você não pode evangelizar na rua, você não pode falar em determinadas situações. A igreja tem que estar registrada no governo. Existe uma série de restrições. Tem que se encaixar. É bem delicada a igreja russa. Então a igreja também é perseguida lá. Deus vai julgar a Rússia. O ateísmo foi oficializado na Rússia. A Rússia sempre se declarou como trevas espirituais. Deus não existe, ou Deus está morto. Deus acabou. Então, isso vai trazer o julgamento.
A religião não existe. Nietzsche, né, disse isso. É um filósofo russo. Gog é o significado de trevas. Magog é a terra das trevas. Moscou, Rússia, sempre disseram que Deus não existe. Mataram aproximadamente 70 milhões de pessoas durante o regime comunista. Se alguém fosse apanhado com uma Bíblia no regime comunista, o filho era levado para a reeducação social no governo. E os pais enviados para a Sibéria. 50 graus abaixo de zero nas prisões. Morreram milhares. Milhares. Católicos e evangélicos foram levados para a morte na Sibéria. Deus vai julgar a Rússia. Verso 21. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Aquele tipo de confusão que parece que aconteceu também lá no arraial dos midianitas, um matando o outro. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva. Esse eu queria ver. Saraiva na Bíblia são pedregulhinhos de 20 a 30 quilos, que caindo do céu, numa velocidade pequena, que tanque de guerra resiste, que avião resiste. Eles virão como uma nuvem, né? Está no texto. Quer dizer o quê? Muitos aviões, muita gente vem por cima. Aí Deus manda a saraiva por cima dos aviões. Vai ser trágico, mas vai ser uma cena e tanto. Né? Saraiva, fogo, enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Todo mundo vai apanhar, todo mundo vai tomar a surra, não vai ficar ninguém de fora. Amém? Não vai ficar ninguém de fora. Todas as nações, todo mundo que veio com eles vai apanhar e vai se arrebentar nessa guerra. Aqui o Senhor diz no texto também que vai enviar fogo sobre Magog. Israel tem míssil atômico. Sabe como é que chama? Jericó. Então, a hora que Israel perceber que está sendo atacado, eu também não duvido que ele vai arrebentar Moscou. Vai arrebentar Moscou. Então, né? Assim que foi cercado, Israel vai reagir. Israel vai reagir. Deus vai guerrear nesse negócio. Deus vai guerrear por Israel e vai livrar Israel. Meu Deus. E aí, na hora que estiver acontecendo, vamos imaginar o quadro, Estados Unidos enfraquecido e já com seus problemas. E a se confirmar profecias de que ele será e passará por grande destruição, terremotos, maremotos, situações terríveis, vai passar por grandes dificuldades. A Rússia percebe isso, junta todo o time, vai contra Israel, e aí toma essa trancada de Deus, arrebenta com tudo, com todo mundo. Vai ficar meio que aquela situação de um vácuo de poder ali na região da Europa, no Oriente Médio, no mundo, aquela coisa, os grandes. E agora? Só não aparece a China aqui ainda, né?
um dos grandes e tal, mas vai ficar aquela situação. Esse é um cenário para o anticristo aparecer. Amém? E aí ele vai firmar uma aliança com muitos por uma semana de 7 anos. E aí nós sabemos que Jesus já está mesmo confirmando sua volta. Se nós crermos que Jesus vem antes da tribulação, nós estamos vivendo os dias em que Jesus pode voltar. Se é antes, não tem data para ser antes também. Amém? Se a gente crê que Jesus vem no meio da tribulação, então precisa acontecer algumas coisas aí mais fortes. Se a gente crê que Jesus vem depois da tribulação, e aí nós somos a igreja, então o arrebatamento vai acontecer depois da tribulação, então nós vamos ter que melhorar muito nosso jejum e nossa oração, irmãos. Né? Porque não podemos ficar tranquilos no meio de um negócio desse todo, não. Amém? Gog e Magog, Ezequiel 38, 39. O grande ataque contra Israel. Muitas nações vêm do extremo norte. Vem e ataca, sobe os montes de Israel. Deus vai acabar com eles, vai arrasá-los. E ainda vai mandar fogo lá na terra deles também. Aí se cria um cenário para o aparecimento do anticristo. Amém? Beleza? Todo mundo entendeu? Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para quem está assistindo esse vídeo, compartilhar, se inscrever, multiplique o ensino e ajude aí o canal a alcançar mais pessoas. Deus abençoe você que está ouvindo, onde você estiver. Prepare-se para a volta do Senhor. Converta-se ao Senhor, creia no Senhor Jesus, que é o único que pode salvar a nós, aos homens e às mulheres, do pecado para a vida eterna. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Amém.